E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vocês lembram que eu já estava alertando sobre poderia dar um aumento no arroz já nessa próxima safra, em que haveria diminuição na área de plantio do arroz para consumo humano? Pois é, o Ministério se pronunciou agora. Então vem com o tio aqui que eu já vou mostrar para você. Já. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pescas anunciou que a área de arroz para os principais alimentos colhidos no outono, que já está daqui a pouco batendo as portas aí, deve diminuir em mais de 40 mil hectares em relação ao ano passado, já que a demanda de comer fora, no caso assim, está diminuindo devido ao coronavírus. Só que nesse caso, ele meio que omitiu, tá? Aquela história do incentivo fiscal para mudança de cultura, tá? E colocou a culpa no coronavírus, malandramente falando, tá? Então você vê que o governo Kishida, ele é um governo muito malandro, tá? Nesse ponto. Ele toma certas medidas que, se as pessoas não acompanharem quase que diariamente o que o governo está fazendo, acaba passando despercebido. E nisso, a desculpa que ele jogar é a desculpa que cola, tá? E não é isso, basicamente, a real da situação. Mas, sabe como é que é? Continuando. Devido aos fatores com a queda no preço do arroz, a taxa de redução na área cultivada superou o padrão indicado pelo governo. O Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca anunciou as perspectivas para as áreas plantadas de arroz para os principais alimentos colhidos no outono, com base no relatório das prefeituras. De acordo com isso, a área plantada nacional deve ser de cerca de 43 mil hectares, ou cerca de 3% a menos que o ano passado, levando a totalidade para cerca de 1,26 milhões de hectares. Então você viu que vai ter menos 43 mil hectares de arroz para consumo humano plantados esse ano. O Ministério indicou uma diretriz para uma redução de 39 mil hectares para evitar o chamado excedente de arroz, mas isso foi superado. Então você vê que o Ministério, você vê que o próprio Ministério ele tinha soltado ali uma indicação, que era para reduzir 39 mil, mas você vê que esse número excedeu. Por que excedeu? Por causa dos incentivos fiscais, que ele não falou aqui, tá? Que praticamente assim, para quem ia plantar soja, trigo ou arroz para ração animal, eles deram um subsídio muito alto, tá? Mas muito alto mesmo. E quem ia plantar arroz ficou com subsídio assim, muito miséria. Então é aquela velha história. Se é para mim ganhar dinheiro e ter uma ajuda muito maior nos custos, principalmente agora com essa crise dos fertilizantes e outras coisas, você vê que foi um chamariz. E nessa brincadeira toda, já sabe o problema que dá. O volume de produção também deverá diminuir em cerca de 300 mil toneladas, em relação ao ano passado, para 6,73 milhões de toneladas. Aí entra aquela questão, tá? O Japão ainda como é que se fala assim? Ele não está preocupado com isso, porque o turismo ainda não começou a bombar, tá? Mas na hora que o turismo começar a bombar, são mais bocas para alimentar. Aí entra aquela questão, já eu estou pagando, não interessa se você está pagando ou não. Tá? No caso assim do turista, se o turista está pagando ou não. É uma boca a mais para alimentar no Japão. E se você diminui a produção e aumenta a quantidade de boca, o que acontece? Vai chegar uma hora que, dependendo, tá? Se o turismo explodir, na hora que abrir o turismo individual, o Japão começar a eliminar todas essas regras do turismo em grupo que ele fez, vai bombar o Japão. As pessoas vão vir em peso para o Japão. O que vocês acham que vão acontecer com o estoque de arroz do Japão? Vai diminuir. E dependendo da quantidade de demanda, com essa quantidade de arroz que tem aí, será que vai suprir? E aí? Tá. Então levanta-se a dúvida. Porque se não começar a suprir, o que vai acontecer? Vai começar aquela velha ideia da oferta e demanda. Tá? Vai ter demanda demais por arroz e oferta de menos de arroz. E aí o que acontece? O preço do arroz vai subir. Tá? E dependendo
da demanda acaba subindo até de forma vertiginosa. Por isso que eu já venho alertando, né, com um certo tempo já. Se você tem um dinheirinho um pouco a mais, quer absorver os aumentos do arroz que virão depois de outubro, começa a fazer um certo estoque de arroz. Tá? Porque senão é complicado. Na época, quando deu aquela crise do coronavírus, eu fiquei sem grana. Tá? Aí veio o problema da hérnia junto, embolou tudo o meio de campo. Tá? Eu gastando horrores com o médico, fazendo exames, tomografia, o caramba 4, para ver se identificava a hérnia, que não sei o que. Nessa época eu não sabia que eu tinha hérnia ainda, mas ia no médico direto, tomava injeções, estava gastando horrores no médico. Fiquei sem grana, tá? Nesse caso. O que fazer? Aí apareceu uma pessoa vendendo 30 quilos de arroz por menos de 10 mil ienes. Falei, beleza, vou comprar, né? Mas pensa no arroz ruim. Menino, pensa no arroz ruim. Arroz feio, tudo quebrado. Tá? Mas aí falei assim, é aquela velha história. É isso que eu tenho. É para isso. É o que me apareceu, é isso que eu vou comprar. Tá? Mas se você pode evitar esse tipo de coisa, se você pode comprar um coxa Ricari, hoje o que eu faço? Eu compro um coxa Ricari, tá? Ele é um pouco mais caro, apesar que agora com a baixa do preço do arroz, eu consigo encontrar o arroz coxa Ricari por 2.500 ienes, tá? Para quem não sabe, o arroz coxa Ricari é aqueles arroz que são usados nos kaiten sushi. Kaiten sushi são aqueles lugares que vendem sushi, né, de esteirinha. Eles usam muito coxa Ricari nesses kaiten sushi, ou no sushiás também, né? No Sushi-san, eles usam muito esse coxa Ricari, porque é um arroz de qualidade. E geralmente, os arroz coxa Ricari, eles costumam ganhar os campeonatos. Tá? Por isso que ele é um arroz um pouco mais caro. Eu estou dando essa dica porque tá? Às vezes a pessoa está assistindo o vídeo e é a primeira vez de Japão que ela vem, que ela está vindo, e ela não conhece arroz. E nem questão de preço de arroz. Tá? Então, para elas ficarem atentas. Então, o que eu tenho feito ultimamente, tá? Para poder amortizar o preço, ficar mais barato? O Donk, da onde que eu moro, aqui de Gifu, ele vende um arroz coxa Ricari, que está uma média de 2.500 também. Ele vende um outro, um pouco mais barato. Esse arroz não é ruim. Tá? Ele está vendendo a média de 1.700 e alguma coisa o saco. Então, o que eu faço? O saco de 10 quilos. Eu compro os dois, depois eu misturo. Ou misturo esse mais barato com coxa Ricari, dá uma qualidade de arroz assim bacana, que dá um sabor bacana para comer. Não fica aquela porcaria que eu comprei tempos atrás, tá? Mas pode até ser pecado eu estar falando esse tipo de coisa, mas é aquela velha história. Foi o que matou minha fome e alimentou minha casa naquela época, tá? Graças a Deus deu, mas o sabor não era bom, tá? Em comparação ao coxa Ricari e esse outro que eu tenho falado, que eu não lembro da marca dele agora, o arroz não é bom. Então dá para você fazer certos cambalaches com arroz? Dá. Para render? Dá. E é uma coisa assim que eu faço para poder o dinheiro ir rendendo cada vez mais em casa. Então existem vários macetes assim que dá para você ir fazendo, para você ir contrabalanceando suas contas em casa, diminuindo gastos. Em vez de eu gastar, por exemplo, 5 mil com arroz, eu gasto 4. Economizo 1.000 ienes. Pô, é grana 1.000 ienes hoje em dia, né? Dependendo da situação, você vai comprar os bentôs, ó, só para você ter ideia. Se você vai no supermercado no horário de Rangaku, com 1.000 ienes, dependendo do bentô, você pega 4. E aí? Não é dos bentô porcaria não, mas tem que ser no horário do Rangaku, tá? Então tem muita coisa, muita dicasinha assim que você pode pegar e colocar na sua vida, que você vai economizar muito aqui no Japão, tá? Mas só para finalizar a matéria. A demanda por comer fora caiu devido ao impacto do coronavírus. E os preços do arroz caíram. E os preços da importação do arroz animal dispararam. E a conversão para a ração também será provavelmente um dos fatores principais. Então você vê que ele falou aqui do arroz plantado para ração animal. Isso eu já tinha citado também da outra vez. Só que ele omitiu a parte do trigo e da soja. Então você vê que existe muita safadeza no governo Kishida. Existe muita safadeza. Então se as pessoas não acompanham as medidas que o governo vai tomando, depois dá um lapso de memória nele que ele esquece de falar.
Tá? Só que você vê que não é toda a razão. Quando o governo, no caso assim, o ministério, ele trouxe as medidas no início, eu já vim correndo e noticiei no canal. Tá? Então as pessoas que acompanham o canal, elas devem se lembrar disso, tá? Nesse ponto. Então é aquela velha história. Você vê que mentira tem perna curta. Uma hora a casa cai. Você vê que nesse caso caiu também. É mais vida que se segue. Por prefeitura, espera-se que a área de arroz plantada para alimentação principal diminua em 40 estados do Japão. Tá? Então você vê que quase o Japão na sua totalidade vai diminuir a área plantada. Só que perto da minha casa, onde tinha campo de arroz, virou campo de trigo. E aí? Né? Então tem muita coisa assim que já dá para sacar que vai dar um certo aumento por esses indicadores que eu estou trazendo para você. É aquela velha história. Existem certos indicadores no mercado que as pessoas têm que ficar atentas. Tá? Você fica atento com esses indicadores, interpreta aqueles indicadores, você consegue tomar certas decisões para te beneficiar no futuro. Se você tocar a vida hoje como não existe isso amanhã, você paga o preço. E geralmente esse preço é um preço um pouco mais caro. Tá? E esse é um dos intuitos do canal atualmente. É trazer esse tipo de informação para você poder ter uma certa segurança aqui no Japão. Poder tomar certas atitudes, que aí no caso eu trago o indicador. Você vai tomar a atitude. Tá? Você vai ver, você vai tomar certas atitudes para você se beneficiar ou não. Você pode acreditar em mim ou não. Esse japonês está falando besteira, então larga para lá. Tá? Só que, igual o exemplo que eu já havia falado também em outro vídeo, esse ano, né, no início desse ano aqui, não houve a feira de arroz da cooperativa JA da cidade que eu moro. Desde quando eu morei aqui, todos os anos tinha essa feira de arroz. Eles vendiam coxa Hikari a um pouco mais barato. Tá? Era um arroz da colheita ali, um pouco mais barato, estava muito bacana, todos os anos ali. Tanto que, de vez em quando, eu sempre faço algum vídeo ali na porta da JA para poder mostrar. E eu recomendo às pessoas também. Procure a JA, a cooperativa JA da sua cidade, no Japão, que você vai acabar encontrando produtos bacanas. Tem uns que são muito caros. Em comparação ao Ion e a outros lugares, são muito caros. Mas tem outros que você consegue encontrar, muito bacana, tá, com os preços. Tanto que tem uma JA, se eu não estou enganado, como eu já passei por vários lugares, pode ser que eu me equivoque. Mas se eu não estou enganado, é em Seto. Tá? A JA de Seto, eles vendem uma linguiça lá, que parece linguiça brasileira, só que é fabricação japonesa. Mas a linguiça é uma delícia, a miséria da linguiça. Tá? Aquilo ali era muito bom. Minha esposa, quando comeu aquilo ali, ela falou: rapaz, eu vou levar logo 10 sacos. Pensa no prejuízo. Mas era muito gostosa a linguiça deles. Totalmente diferente dessas linguiças de fabricação do Ion, tá? De supermercados de rede grande. Por quê? São produtores pequenos que vendem lá. Então eles têm uma receita mais artesanal. Tá? Claro que tem produtos na GA que são uma facada. Tá? Isso aí não tem como negar, mas tem produtos muito, muito bacanas. Só para vocês terem ideia, o pêssego, aquele pêssego grande, né? Você vai no supermercado, dependendo do supermercado, ele está cobrando um pêssego quentão, gorriacoen. Eu falei: caraca, pensa na facada, né? Eu fui na JA, o preço do pêssego, o mesmo pêssego, né, ou da mesma marca, 250 ienes. Olha a diferença. Então você consegue, mas claro que você tem que fazer pesquisa também. Tá? Você tem que rodar, você não pode comprar tudo no primeiro local que você for. Senão você acaba pagando caro e o seu dinheiro não rende. Um outro exemplo, só que no caso não é de frutas, no caso essa parte de frutas e parte de arroz. Leite condensado. Só para finalizar o vídeo. O leite condensado aqui onde que eu moro, tá? Tem um supermercado chamado Tati. Ele costuma ter uns preços muito bacanas, principalmente na parte de frutas e etc. Assim, né? Costuma ter uns preços até bons.
né, nesse ponto. Só que o leite condensado lá está 250, subiu o preço, subiu para 250 ienes. Se eu vou no Donki, né, no Don Quixote daqui, da onde eu moro, eu pago o mesmo leite condensado a 190 ienes. Então você vê que a diferença de preço de um lugar para o outro está muito alta no Japão. Está diferenciando demais. Então é um alerta que eu trago para você. Faça pesquisa. A gasolina está cara, não dá para rodar. Compensa você gastar um pouco mais de gasolina, porque o gasto que você vai ter de gasolina não vai ser tão alto do que o gasto com o supermercado. Nos 2 meses anteriores para cá, eu fiz compra no cartão de crédito para mim ter uma noção real de quanto eu estava gastando. Meus gastos com comida subiram 20 mil ienes. Os 2 meses subiram 20 mil ienes por causa desses aumentos que o governo está tendo. Tá? Então eu joguei todas as compras no cartão para mim ter noção de quanto eu estava gastando realmente. Tá? Porque às vezes se você compra um negócio aqui, um negócio ali, se você não marca, jogar notinha fora, você não consegue contabilizar direito. Você jogando tudo no cartão, fica tudo registrado ali. Então, a somatória de todas as minhas compras, com combustível, cigarro, eu sou tabagista, cigarro, comida, para passar um mês, etc., subiu 20 mil ienes. E aí? Por falta de um mês, eu joguei o outro mês também, para ver se ia dar variação. Não deu. Deu a variação de 2, 3 mil ienes de um mês para o outro. Então, já dá para você ter ideia de que subiu demais as coisas aqui no Japão. Tá? Com isso. Então, você precisa tomar certas providências. Principalmente você que está vindo do Japão para cá agora, tome cuidado com os gastos. Por quê? Além desses gastos com comida, você vai ter telefone, internet que você vai fazer. Dependendo da internet que você fizer, você vai ter que pagar uma taxa ali. Então isso já aumenta a despesa. Você vai ter a despesa do financiamento que você vai ter. Então são despesas a mais. Tá? E se você levar muito tempo para vir para cá e começar a chegar aqui no final do outono, já entrando no inverno, você está lascado mais ainda. Você não vai ter tempo de fazer preparação para o inverno. Que as pessoas que vierem agora no Brasil, vai chegar no verãozão, ainda vai ter aquele tempo para pagar seu financiamento e se preparar para o inverno. Porque dependendo do local, ele vai ter que comprar estobo ou não. Porque se tiver um ar-condicionado, já consegue quebrar o galho. Mas se não, vai ter que comprar estobo, no caso que é aquecedor. Roupa de inverno vai ter que comprar, isso é fatal. Tá? Então você vai ter gastos a mais. Diferentemente para nós que já estamos no Japão há certo tempo, dependendo, você não precisa comprar roupa de inverno, porque nós já temos o uso do inverno passado nesse próximo inverno e acabou. Tá? Não precisa ter esse gasto. Mas as pessoas que estão vindo agora têm esses gastos. Tem gastos a mais que elas não contabilizam. Elas não estão preparadas para isso. Aí é aquela velha história. São meses e meses de perrengue. Né? Perrengue financeiro. E nada garante também um emprego. Porque você vê que do jeito que o mercado japonês está oscilando, para dar uma crise e começar, como é que se fala? Dar cortes ou diminuição de horários de trabalho, pouco custa. E as pessoas que trabalham aqui no Japão ganham por hora. E aí como é que fica? Com a diminuição do horário de trabalho. Tá? Então você vê que nada está garantindo. Tanto que saiu uma notícia do G7, né? Que o Japão faz parte do G7, que isso eu vou trazer num outro vídeo, tá? Nessa parte, que o G7 já estão lá confabulando para poder meter a mão, entre aspas, no petróleo russo, com a ajuda da União Europeia. Se esse plano desse povo der errado, vai dar um caos na parte dos combustíveis que vocês não fazem ideia. E aí? Tá? Depois, em outro vídeo, eu vou relatar isso. Mas na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, vai dar ruim. Dependendo da reação da Rússia, vai dar ruim para dedéu. Tá? Então, tem certas coisas que estão acontecendo, que se nós, você, não ficarmos atentos e começarmos a tomar certas providências, não vai dar legal. Tá certo? Me desculpe, o vídeo acabou estendendo, eu acabei falando até coisas que não deveria nesse vídeo, que não fazia parte desse vídeo, tá? Mas vai servir de alerta, tá? E
Para quem não acreditar em mim, é só ver os sinais que o mercado está sinalizando. Tá? Não precisa acreditar em mim. Entra no Google, veja os jornais japoneses, os jornais brasileiros aí, que você verá a coisa como é que está sinalizando. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.